Olá, essa é mais uma aula do nosso projeto Enem Digital. Eu sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia do IFRO Campus Guajará-Mirim. Vamos continuar com o tema Ecologia e essa é a aula de número 3. Então, eu escolhi aqui uma questão em 2022 e eu já sublinhei aqui algumas palavras dentro do enunciado. Então, vamos lá. Cupinzeiro, larvas de uma espécie de vagalume, larvas atraem insetos alados, dos quais se alimentam, e as larvas de vagalume e os insetos alados, elas estabelecem uma relação ecológica. Então, essa questão, ela versa sobre esse tema, relações ecológicas. Todos os seres vivos, eles estabelecem relações ecológicas entre outros seres vivos, às vezes da mesma espécie. Nós chamamos de relações intraespecíficas. Por exemplo, nós humanos estabelecemos relações com outros humanos e essa relação nós chamamos de sociedade. É uma relação baseada em cooperação, em trocas. As abelhas também estabelecem esse tipo de relação de sociedade. Abelhas com outras abelhas dentro da mesma espécie. Então, é uma relação intraespecífica. Nesse caso, a questão fala sobre uma relação que não é da mesma espécie. Larvas de vagalume com insetos alados. Então, é uma relação interespecífica. Uma relação que acontece entre espécies diferentes. Então, a questão, a primeira vez que eu li, falava sobre os cupinzeiros e essas larvas de espécies de vagalumes, que elas vão cavar buracos dentro dos cupinzeiros. Então, me pareceu, no começo da questão, que era uma questão que tratava sobre inquilinismo, que é uma relação ecológica que um organismo ele vive sobre o outro, ou vive às custas de outro, mas no finzinho do enunciado fala sobre a relação dos vagalumes com os insetos alados. Então não tem nada a ver com cupinzeiro. A questão começa falando sobre cupinzeiro, mas no final ela quer saber a relação do vagalume com o inseto alado. Então vamos ver o enunciado como um todo. Então, em campos limpos do Cerrado, sobressaem cerca de 25 milhões de cupinzeiros com até 2,5 metros de altura, que podem se tornar iluminados nas noites da primavera. Isso ocorre pela bioluminescência em larvas de uma espécie de vagalume que, após eclodirem, cavam buracos no cupinzeiro onde passam a viver. Ao emitirem intensa luz esverdeada, as larvas atraem insetos alados, dos quais se alimentam. Entre as larvas do vagalume e os insetos alados, estabelecem uma relação ecológica de... Então, o próprio enunciado diz que as larvas dessa espécie de vagalume atraem insetos alados, dos quais se alimentam. Então, é a relação ecológica que um organismo vai servir de alimento para o outro organismo, né? É aquela história, começou a falar sobre o cupinzeiro, mas a questão não quer saber sobre o cupinzeiro, quer saber da relação dos vagalumes com os insetos alados. Então, qual é essa relação ecológica na qual você tem um organismo que vai servir de alimento para outro organismo? Se a gente olhar as possibilidades, tem predação, parasitismo, inquilinismo, competição, mutualismo. A relação que envolve alimentação, aí no caso, tem a letra A com predação e a letra D com parasitismo. Vamos entender o que é a predação para a gente poder tirar essa dúvida se é predação ou parasitismo. Parasitismo é uma relação ecológica que nós, seres humanos, vivemos constantemente em situações que envolvem o parasitismo. Porque, primeiro, é uma relação ecológica relacionada com várias doenças. Então, por exemplo, se você sofre com algum verme, em algum momento da sua vida você teve lombriga. Lombriga, a relação que se estabelece entre a lombriga e o ser humano é uma relação de parasitismo. Na infância, muitos de nós no colégio já tivemos piolho. Piolho é uma relação de parasitismo, certo? Nessa relação de parasitismo, um organismo se aproveita do outro para se suprir do ponto de vista nutricional, mas um organismo não necessariamente mata o outro. Quando você teve piolho na sua infância, se é que você teve, eu tive, né? Não vou negar, na minha infância eu tive piolho sim. E essa é uma relação de parasitismo. Eu não morri
por causa do piolho, né? Então, o parasitismo, ele não necessariamente leva à morte do indivíduo que está sendo sugado nutricionalmente, do ponto de vista nutricional. Pode prejudicar seu desenvolvimento, mas não necessariamente leva à morte. O caso de lombriga. A lombriga, o indivíduo geralmente tem baixo peso, tem um déficit nutricional, mas em situações que não são de extremo caso, a infestação por lombriga não leva à morte, certo? Mas vamos entender então o que é o parasitismo para a gente diferenciar, vamos entender o que é a predação para que possamos diferenciar do parasitismo. Então, a predação é uma relação desarmônica que nós usamos símbolozinho, mais e menos. Mais porque um dos organismos envolvidos se beneficia e menos porque o outro organismo sai prejudicado. Então, é uma relação que um ganha e outro perde. É uma relação interespecífica, ou seja, de espécies diferentes, e é classificada como desarmônica. E nesse tipo de relação envolve a alimentação e necessariamente envolve a morte do organismo que vai sair prejudicado, do organismo menos. Então aí você tem uma cobra que está tentando se alimentar de um sapo. Esse sapo vai morrer, né, nessa relação ecológica. A cobra não vai lá, come uma patinha do sapo e o sapo continua vivo. É uma relação que necessariamente envolve a morte. Então, se a gente voltar para a questão, nesse caso, as larvas dos vagalumes, eles vão se alimentar dos insetos alados. Nesse processo, o inseto alado vai morrer. Então, seria predação, certo?